Olá pessoal, então a gente está iniciando aí o último vídeo desse problema do IMC. Aqui é mais, esse vídeo vai ser mais uma otimização do algoritmo que nós desenvolvemos no vídeo anterior, que era a versão 4, tá? Então aqui a gente vai colocar o IMC versão 5. O que basicamente esse algoritmo vai fazer? Ele vai usar as mesmas estruturas que nós utilizamos anteriormente. Então nós utilizaremos aqui registro, vetor, procedimentos e funções. Então agora nós colocaremos algumas funções dentro dos nossos procedimentos, ok? Então nós criaremos uma função para calcular o IMC e uma função para exibir a situação da pessoa. Então essas funções elas retornarão esses valores para a correta execução do nosso algoritmo, beleza? Então a gente vai repetir aqui nossas estruturas. Então eu vou reutilizar o código do exercício anterior. Então primeiro aqui eu tenho o meu registro. Estou só dando Ctrl+C e Ctrl+V aqui. Se vocês quiserem, vocês podem abrir o arquivo anterior, vão lá em arquivo salvar como, coloque outro nome e vocês podem reutilizar o código. Aqui é o meu procedimento de cadastro, nós já vimos fazendo anteriormente. E aqui eu tenho o meu procedimento de listagem. Ok. Aqui eu tenho também a declaração das minhas variáveis globais. Vou colocar aqui. Deixa eu colocar nosso comentário aqui para deixar bem identificado o que a gente está fazendo. E aqui nós tínhamos também o bloco principal do nosso algoritmo, onde eu chamava o procedimento cadastro e o procedimento de listagem. Então assim, no vídeo passado nós já implementamos o conceito de TAD. Bem inicialmente, nós tínhamos os procedimentos cadastro e listagem que manipulavam dados que estavam armazenados em um registro. Este por sua vez estava dentro de um vetor. Ok, agora nós utilizaremos iremos aprofundar esse uso dos TADs. Então agora a gente vai criar algumas funções. Então a primeira função que a gente vai criar é uma para fazer essa operação da linha 28, certo? Então na linha 28 eu tenho o cálculo do IMC. O que eu posso fazer aqui para otimizar isso? Eu posso colocar esse cálculo dentro de uma função. E aí o meu IMC aqui vai receber o que a função calcula IMC, por exemplo, vai nos retornar, ok? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa parte que está aqui do cálculo, então tudo que está nos parênteses aqui, então tudo que está aqui entre parênteses, pegar desde fora do parênteses, vou dar um Ctrl+X, certo? Porque esse cálculo agora ele vai ser feito por uma função, tá? Já a gente coloca o nome da função lá, vamos criar ela aqui antes. Então a gente vai criar uma função, declarar o comando e eu vou dar um nome para essa função. Vou dar o nome calcula IMC. Entre parênteses, aqui dentro eu passo um parâmetro. O que essa função vai receber? Ela vai receber uma posição que é do tipo inteiro. Então quer dizer, quando eu chamar a função calcula IMC, eu vou passar apenas um valor que se refere a uma posição do vetor. Porque eu quero que a função calcule IMC, calcule o IMC da pessoa 1. Então posição 1 do vetor, depois pessoa 2, segunda posição do vetor e assim por diante. Então aqui entre parênteses eu passo o parâmetro, o que a função vai receber. E aqui fora eu vou colocar dois pontos
eu coloco qual que é o tipo primitivo que essa função vai retornar. Então ela vai retornar um valor real, porque ela vai retornar o IMC calculado, ok? Então aqui eu vou declarar uma variável, essa função tem uma variável chamada, posso colocar aqui IMC calculado, que é do tipo real. Eu vou colocar aqui um comentário, porque essa variável, ela é local, então só acessível apenas aqui, ou seja, essa variável eu só consigo manipular ela aqui dentro da minha função. Agora eu vou colocar aqui o comando início e o fim função, tá? Vou deixar uma linha em branco aqui para melhorar a nossa visualização. Beleza, então agora a minha variável IMC calculado, ela vai receber. Agora eu vou dar um Ctrl V naquele código que eu copiei lá de cima. Então o que ela vai receber? O peso dividido pela altura vezes a altura da pessoa. Agora o que eu preciso mudar aqui é o seguinte. Aqui em cima eu declarei um parâmetro que a função vai receber, posição, certo? E aqui eu estou fazendo referência a uma variável i, que aqui dentro da função não existe. Então eu vou trocar aqui o i por posição. Então quando essa variável, essa função for chamada, ela vai receber uma posição, certo? Então esse valor aqui vai estar aqui dentro quando for executado esse cálculo. Então ele vai calcular o IMC de cada pessoa. Então em todas as ocorrências aqui onde eu tenho i, eu vou apenas dentro dessa função, eu vou trocar para posição. Então aqui eu faço o cálculo do meu IMC para cada uma das pessoas de acordo com a execução. Então aqui eu vou colocar o retorno, o que a função vai retornar. Então ela vai retornar o IMC calculado, certo? Então eu tenho, após a execução, vai retornar esse valor aí. Então essa parte de construção da função já está pronta. Então o que eu preciso fazer aqui agora é fazer a chamada dessa função. Eu vou colocar aqui um comentário. Chama a função calcula IMC e passa a posição atual. Então aqui na linha 30, onde eu vou armazenar o IMC de cada uma das pessoas, eu vou chamar a função calcula IMC e vou passar a variável i. Por quê? Eu vou chamar essa função aqui e vou falar, eu quero que calcule o IMC da primeira pessoa, depois o IMC da segunda pessoa. Então esse valor aqui que é o argumento, esse i, que vai ser correspondente de um valor de 1 a 3, é o que a função calcula IMC vai receber correspondente ao valor posição. Então aqui dentro da função onde eu tenho posição, isso vai ser substituído pelo valor que foi passado quando a função foi chamada. Então, exemplo, na primeira execução, esse valor de i é 1. Então aqui posição, em todos os lugares aqui onde eu tenho posição, eu vou ter o valor 1. Na segunda, aqui vai ter 2, então posição vai ter o valor 2. E na terceira posição vai ter o valor 3. Então calculo o IMC de cada uma das pessoas e retorna. Então quer dizer o seguinte, que cada posição aqui do vetor pessoa no campo IMC vai receber o valor IMC calculado. Isso daqui seria quase a mesma coisa que eu falasse o seguinte, até deixar em comentário aqui. Então essa linha aqui de baixo, então a linha 30 equivale ao dizer o seguinte, o campo IMC de cada posição do vetor receberá, chapando aqui, o valor, ou melhor dizendo, variável IMC calculado.
porque é o que a função calcula IMC está me retornando aqui. Então esse valor da variável IMC calculada é o que vai ser armazenado no campo pessoa, posição i, ponto IMC. É o mesmo cálculo que nós fazíamos anteriormente. A diferença é que agora eu estou chamando uma função para executar esse cálculo. Então algo bem simples que com a prática, exercitar o uso dessa estrutura, vocês acabam se familiarizando. Isso seria bem, digamos assim, o conceito a fundo de TAD dentro do Visual. Então, eu tenho um procedimento e dentro desse procedimento uma função. Ambos manipulam campos do meu vetor aqui nesse caso. Ou eu poderia também ajustar essa função calcula IMC aqui, eu poderia ter um outro procedimento. Em vez de fazer esse cálculo assim, eu poderia ter um procedimento que já estava armazenando lá. Poderia fazer dessa forma também, tá? Aqui a gente está fazendo usando função com retorno só para a gente conseguir ver como que essa estrutura se comporta, ok? Então, continuando aí. Então, agora nós vamos criar uma outra função, tá? Então, aqui dentro eu tenho a verificação da situação da pessoa, certo? Então, nós faremos o seguinte. A gente vai pegar esse código aqui da linha 56. Toda essa verificação da pessoa, a gente vai dar um Ctrl X, vai tirar daqui. E aí a gente vai ter uma outra função chamada verifica situação, tá? Então, não vou chamar a função aqui ainda, a gente vai criar ela. Então a gente vai criar aqui uma outra função chamada verifica situação. Essa função vai ser parecida com a anterior porque ela vai receber uma posição. Então eu vou passar, quando eu chamar a função, eu vou precisar informar que posição que eu quero verificar a situação. E o que ela vai retornar vai ser uma variável do tipo caractere, que vai exibir aquele texto que nós visualizávamos anteriormente. Peso ideal, acima do peso e assim por diante, tá? A gente vai criar aqui uma variável local também, chamada situação. Ela é do tipo caractere, porque ela vai armazenar um texto. Declarar aqui o início e o fim da minha função. E aqui dentro eu vou colar aquele bloco de código de verificação, ok? Então, a ideia da função é a mesma. Então, aqui onde eu tenho i, eu vou trocar por posição. Mesma explicação que nós fizemos anteriormente para a função do cálculo do IMC. Então, em todas as ocorrências aqui do i, eu vou trocar por posição. Trocar aqui de forma manual só para a gente conseguir visualizar aí essa alteração. E agora eu vou fazer o seguinte, em vez de usar o comando escrevo para imprimir na tela aqui, eu vou armazenar isso daqui numa variável, que é a variável situação que eu criei anteriormente. Tá? Então a variável situação vai receber essa mensagem aqui. Então para todos... Opa, faltou um A aqui. Então, para todos, eu vou fazer dessa forma. Porque ao final, a minha função vai retornar o que estiver armazenado nesta variável situação. Então, aqui também, vou ajustando aqui meu algoritmo. É importante a gente conseguir reutilizar o código, porque aí a gente acaba... ganhando um pouquinho de tempo aí. Então, beleza. Então, de acordo com o IMC que foi calculado, ele vai atribuir para a variável situação alguma dessas situações aqui, certo? Aqui no final depois do último fim C, eu vou colocar retorne situação. Opa. Por quê?
Quando chegar aqui ao final, a variável situação vai ter uma dessas mensagens aqui, de acordo com o IMC da pessoa que está sendo verificado, certo? Então agora, voltando aqui acima, eu vou só ajustar esse comando aqui para ser um escrevo. Então aqui na situação eu apenas vou chamar a minha função, verifica a situação, e vou passar o valor entre parênteses, que é o valor i, porque eu quero verificar a situação da pessoa que está sendo exibido os dados aqui. Então estou exibindo os dados da pessoa 1, então eu quero verificar a situação e passando aqui o valor 1. A função verifica a situação vai receber esse valor 1 e vai verificar se o IMC da pessoa 1 é menor que 18,5 e assim por diante com as outras verificações que nós fazíamos anteriormente. Em alguma dessas situações esse IMC vai se encaixar, então o valor que está aqui, a mensagem, perdão, que está entre aspas duplas vai ser atribuída para a variável e ao final a função vai retornar o conteúdo que está na variável situação, que vai ser impresso aqui, ok? Então a gente pode até executar isso daí para a gente ver se isso está funcionando, para validar o funcionamento. Então eu vou colocar a pessoa a idade, peso, altura, colocar a segunda pessoa aqui, a idade, o peso e a altura, terceira, e olha só, as mesmas saídas de informação que eu tinha anteriormente. Agora eu tenho funções e procedimentos, ok? Eu posso dar uma customizada agora nesse algoritmo aí, que é colocar alguns escrevo aí para a gente conseguir melhorar a visualização disso daí. Então aqui no meu processo de listagem, antes do meu eu posso colocar essa mensagem aqui, colocar um limpa-tela para apagar o que estava anteriormente, colocar essa mensagem aqui, exibição dos dados, tá? Isso aqui é só questão de ajuste de visualização mesmo. E aqui é o final do meu depois que exibir a situação de cada pessoa, eu posso colocar também vários hífens aqui para separar, deixar algo visualmente mais ajustado. E aqui no meu cadastro, então aqui no início, eu posso colocar um limpa-tela também. Posso dar um Ctrl G para ajustar a indentação do meu código. E aí ele vai cadastrar uma pessoa, limpa a tela. Cadastra outra pessoa e limpa a tela. Fica algo mais atrativo. Notem que eu não mexi nesse bloco principal do meu algoritmo. Tá do mesmo jeito que nós fizemos no vídeo anterior, na versão 3. Perdão, na versão 4. Então o que eu fiz foi ajuste dos meus procedimentos. Vamos executar isso daí para ver. Então agora eu posso cadastrar aqui idade, peso e uma altura. Aí ele limpou a tela, vou cadastrar a segunda pessoa. Então idade, peso e altura. E agora cadastrar a terceira pessoa. A idade, o peso e a altura. E aí limpou a tela de novo, agora exibição dos dados. Primeira pessoa, nome, idade, peso, altura, IMC, situação. Segunda pessoa, terceira pessoa. Então aqui tem os hífens que separam cada uma das pessoas aqui. Então essa é a terceira, essa é a quinta versão do nosso problema do IMC, tá? Então aqui a gente colocou algumas funções. Eu poderia fazer com procedimento também, que funcionaria perfeitamente. Então é isso daí, pessoal. A gente começou um problema de forma bem simples e fomos incluindo algumas estruturas e recursos que nós já vimos nas semanas dessa disciplina. Então eu recomendo fortemente aí que vocês reproduzam isso daí e consigam se familiarizar com essas
com esses recursos para fixar bem essa parte do nosso conteúdo aí, ok? Obrigado e bons estudos a todos. Obrigado.